A paz do Senhor, como você está nesse dia? Vai bem contigo, com tua casa, com tua família? Espero que tudo esteja bem, em nome de Jesus. Que essa palavra te encontre nesse dia e te ajude a caminhar mais uma milha na presença de Deus. E o texto para hoje está em Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, para que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Neste cenário, Moisés tinha subido para o Monte Sinai, como Deus havia falado para ele subir. E Moisés já estava lá 40 dias e 40 noites. O povo de Israel se juntaram perto de Arão e disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque este homem que nos tirou da terra do Egito, este homem, ele não sabe nem o que foi acontecer, se está vivo, está morto. E Arão não contou conversa. Falou: tira os brincos, pingente, tira tudo e me entrega. E o povo foi tirando e entregando para Arão. E Arão construía ali um bezerro de ouro. E ele construiu aquele bezerro e falou assim: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão edificou o altar diante deles e disse: amanhã terá festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou e começou a comer e beber e folgar. E quando isso aconteceu, Deus falou com Moisés lá no alto do monte. Versículo 7. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, ofereceram sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Glória a Deus. Deus ficou irado com o povo. Ele disse: deixa que o meu furor se acenda e eu vou destruir todos eles. Vou deixar só você. E a partir de ti eu vou fazer uma outra nação. Como nós, seres humanos, somos rápidos para construir para nós deuses. Ah, mas já tem tanto tempo que eu estou falando com Deus e Deus não me ouve. Tanto tempo que eu estou andando com Deus e minha vida continua a mesma. Quanto tempo eu sirvo a Deus e eu não vejo que nada muda. Então eu vou seguir meu caminho, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou viver da forma que eu quero viver. Deus não me ouve. Onde Deus estava quando meu pai ou minha mãe ou meu esposo ou esposa morreu? Onde Deus estava que ele não fez nada? E aí o ser humano começa a pensar e não vê Deus nos detalhes da sua vida. Mas Deus está lá. Mas nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Nós temos a nossa forma de ver a vida, de ver as coisas, e Deus tem o jeito dele. Mas a gente é muito apressado. A gente quer agora, já. E muitas vezes nós nos desviamos do caminho de Deus. Eles disseram para Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós. E aí, quando Arão constrói o bezerro, ele fala assim: esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que memória curta. E a gente é do mesmo jeito. Esquece muito rápido do que Deus já fez. Quer dizer que Deus, o Todo-Poderoso, tirou eles do Egito com um braço forte, com mão poderosa, fez tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios. E de repente, por causa de 40 dias que Moisés estava lá no alto do monte, falando com Deus, o povo já tinha esquecido de quem foi que tirou eles do Egito. Ninguém lembrava mais. Não, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Arão falou.
É como que ele dissesse, não é isso que vocês querem? Pois está aí, o Deus de vocês. Vamos orar para que Deus não nos deixe esquecer de tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lembrar dos feitos do Senhor, aquilo que Ele tem feito, que tem operado na nossa vida. E vamos continuar andando no caminho do Senhor. E lembrando da misericórdia dEle, da bondade dEle, do poder dEle. Glória a Jesus. Quando Deus falou para Moisés, deixe que a minha ira se acenda contra eles, Moisés disse, Senhor, por que se acende o teu furor contra o povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e darei à vossa descendência toda a terra que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Moisés intercedeu pelo povo, aquele povo mau, desobediente. Deus tinha falado, eu vejo que esse povo é obstinado. Mas Moisés estava ali intercedendo pelo povo de Deus. Então Deus se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E quando Moisés, ele desce, pega as tábuas do testemunho, as tábuas que Deus tinha escrito, e ele desce. E quando Moisés desceu do monte, que chegou lá junto ao povo, ele viu ali aquele bezerro e aquele povo cantando, dançando, e eles estavam nus, dançando em volta do bezerro. Acendeu a ira de Moisés. Moisés pegou aquelas tábuas e jogou no chão, quebrou tudo. Ele pegou aquele bezerro e moeu, fez virar um pó e jogou água e botou o povo para beber. Moisés ficou muito irado. E Moisés perguntou para Arão, por que você levou esse povo a pecar desse jeito? E Arão disse, não, tu sabe que esse povo é inclinado para o mal. Eles quiseram deuses e eu peguei o ouro e saiu isso aí. E Moisés disse para aquele povo, disse, quem é do Senhor vem a mim. E aí se ajuntaram com eles todos os filhos de Levi. Glória a Jesus. A partir dos filhos de Levi surgiram os levitas. Levi foi a tribo separada por Deus para servir a casa de Deus, para ser um povo separado para Deus. E quando Moisés disse, todos os que são de Deus vêm a mim, apareceram os levitas, todos os filhos de Levi. Glória a Jesus. E se juntou a Moisés e disse-lhes, assim diz o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. Eita, glória a Jesus. E os filhos de Levi foram e fizeram conforme a palavra de Moisés. Eles estavam ali matando os idólatras, porque a idolatria ela não pode estar dentro do povo de Deus. Não é aceitável ao Senhor ídolos. Deus falou para o povo, não faz ídolos. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Deus queria exclusividade e Ele quer ainda. E naquele dia caíram 3.000 homens do meio do povo. Versículo 29 fala, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, isto para que Ele vos conceda uma bênção hoje. Deus queria que a idolatria não ficasse no meio do povo, seja quem fosse, seja irmão, seja filho, seja parente, não vai ficar idolatria. Nós precisamos tirar de nós a idolatria, tirar do nosso meio, tirar da nossa vida nenhum tipo de idolatria. Deus é o nosso Deus. Nada pode ficar entre nós e o nosso Deus. Aleluia. No outro dia Moisés diz ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas eu subirei ao Senhor e farei propiciação pelo vosso pecado. E Moisés tornou a Deus e disse, Senhor, este povo
cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha a petição de Moisés: Senhor, se o Senhor não for perdoar esse povo, risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Essa atitude de Moisés demonstrava amor pelo povo, amor pelo próximo. Ah, Deus, quantas vezes a gente já condena alguém já de cara, né? Quantas vezes? Às vezes nós vemos erro no nosso irmão e a gente já quer condenar. Mas Moisés disse: Senhor, perdoa. Perdoa esse povo, Senhor. Perdoa. Senão só me tira do teu livro. E Deus perdoou, porque Deus viu ali amor pelo próximo. Que Deus coloque no nosso coração mais amor pelas pessoas. Que nós não tenhamos aquele dedo de condenação. Porque nós também, quando nós olhamos para nós vemos as nossas fragilidades. Nós vemos quanto nós também somos pecadores. E Deus tem misericórdia de nós. Ah, Jesus. Deus tinha dito a Moisés que destruiria todo um povo. Todos. E ficaria só Moisés. E a partir dele, ele queria fazer um novo povo. Começar do zero de novo. Mas quando Moisés intercedeu por aquele povo, o Senhor disse: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. O Senhor disse: tá, eu não vou destruir esse povo, eu vou perdoar este povo, mas aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Glória a Jesus. Agora, pois, vá e conduza este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus é justo. Deus é Deus de justiça e Deus de juízo. Cada um de nós analisamos as nossas atitudes, aquilo que nós temos feito, o caminho que nós temos decidido seguir e caminhar. Porque Deus colocou diante de nós duas opções, assim como Ele falou para o povo de Israel. Mais para frente, Ele fala: coloco diante de vocês a vida, a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus coloca diante de nós o caminho. Ele deu a nós o livre-arbítrio para que nós possamos escolher como viver. O que você vai escolher? Você vai escolher o caminho de Deus, que é o caminho da vida? Ou você vai escolher o caminho da morte, da maldição? Glória a Jesus. O Senhor nos dá liberdade de escolha. Mas aquilo que eu escolher, eu vou viver. O que você tem escolhido? Será que quando as coisas ficam um pouco difíceis, você vira as costas para Deus e fala: ah, Deus não me ama mais, Deus não me vê, Deus não se importa comigo? Ou você permanece no caminho com esperança firme no Senhor, para que no tempo certo Ele olhe para ti e Ele atenda o teu clamor? Será que você tem escolhido o caminho de Deus? Ou você tem criado para si deuses que não fazem nada por você? Mas você se alimentou ali naquela esperança, na falsa esperança, de alguém que não pode te ouvir, não pode te ver, não pode fazer nada por ti, que não fez nada por ti. Glória a Jesus. Nós queremos que Deus, Ele seja como uma lâmpada, aquela lâmpada mágica que só esfrega e faz tudo que você quer. Deus não é assim. Ele é soberano, Ele tem vontade, Ele tem plano, Ele tem propósito. É Ele que domina, não eu e você. É Ele que é o Senhor, é Ele que é o Deus. Glória a Jesus. Eu não sei como você tem idealizado Deus, mas Deus, Ele é Deus. Ele não é o Deus que você idealizou. Ele é quem Ele é. O grande eu sou, o todo-poderoso.
E Ele não se alinha a nós, nós nos alinhamos a Ele. Ele não vai fazer tudo o que nós queremos, nós precisamos fazer o que Ele quer. É assim que é Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, quando nós nos submetemos à ordenança, à vontade de Deus, nós vivemos uma vida plena. Aleluia! Quando nós reconhecemos o nosso lugar em Deus, quem nós somos e quem Ele é, aí começa uma vida nova, uma vida diferente, guiada pelo Senhor, guardada, protegida pelo Senhor. E o futuro é certo, de vitória, o coração é cheio de paz e de alegria e de esperança. Que Deus te abençoe e fica firme na presença do Senhor. Analise a tua vida e olhe se tem algum Deus estranho aí. Tira do meio de ti a idolatria, porque Deus, Ele é exclusivo. Ele não aceita compartilhar com ninguém. Ou você é de Deus, ou você não é. Escolhe, pois, a vida. Escolhe o caminho de Deus e você vai ser bem-aventurado. Que Deus te abençoe nesse dia. A graça e a paz do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus.